Prezados alunos, uma boa noite a todos, em especial para a Ana Vitória, a Carolina e o Maurício, aqui presentes agora. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Que prazer reencontrá-los. Eu gostaria de recordar com vocês um pouco a questão vinculada à necessidade de aplicação da lei no espaço, em matéria privada. Alguns de vocês estiveram presentes na aula presencial. Carolina, Ana, Maurício, nenhum de vocês? Não, prof. Não? Alguém compareceu? Bom, então nós vamos ter que fazer uma reflexão um pouquinho diferente hoje, porque eu não quero deixar passar ao largo aquilo que nós ministramos nessa aula, que é o assunto nuclear do conteúdo constante da disciplina. A Sayonara, eu acho que esteve presente, né, Sayonara, na aula? Sim, professor. Ah, tá. Foi só você, né, que esteve presente, na verdade. É. Muito bem. Sayonara, obviamente, você não vai se importar que a gente retome um pouco esse assunto para ajudar os seus colegas que não estiveram. Não é isso? E até porque, a partir daqui, nós vamos elaborar alguns exercícios de natureza práticos para relembrá-los acerca de que, entre uma semana e pouco, nós estamos elaborando a nossa prova, que será entregue a partir do dia 21, certo? Com 3 dias para a conclusão. A nossa prova é uma prova de natureza objetiva. A nossa prova está vinculada, então, à resposta simples e, portanto, não há nenhum grande grau de complexidade. Não obstante, a necessidade de vocês refletirem sobre o conteúdo das questões é bastante importante. Então, eu estabeleço a vocês essa programação e já antecipo que, de fato, vamos, após a prova, fazer uma análise das respostas dadas e verificar o efetivo aproveitamento de vocês. Muito bem. Eu gostaria, então, de, retomando o assunto da nossa aula presencial, falar, então, que o assunto que nos ocupou até então foi o assunto relativo à aplicação da lei no espaço, ou, mais apropriadamente, o próprio direito internacional privado. Ou seja, vamos deixar um pouco adiante as questões vinculadas ao processo civil internacional, que nós já analisamos, e vamos retomar, de alguma maneira, as questões vinculadas, então, a um elemento e um objeto de conexão que se interrelacionam para que se possa qualificar um determinado litígio, enquadrando-o como uma norma de direito privado, seja ela vinculada ao direito de família, ao direito das coisas, ao direito das obrigações, das sucessões e os regulamentos e estatutos da pessoa física e da pessoa jurídica. Todo o conteúdo envolvendo, evidentemente, pessoal, a questão base da nossa análise, que é a indicação da lei aplicável quando houver aquela evolução, ou seja, uma interevolução do espaço, ou seja, quando os sujeitos vinculados a esta relação jurídica, sejam elas pessoas físicas ou sejam pessoas jurídicas, revestem-se de algum tipo de relação que vai ser vinculada à incidência de uma determinada circunstância conflituosa, litigiosa, enfim,
e que vai demandar, então, a verificação se eu aplico a lei do Estado A ou a lei do Estado B, de acordo com o que se posicionarem os respectivos sujeitos desta relação. Ora, pessoal, todas estas regras, como nós já constatamos desde a última aula, elas são regras que se estabelecem dentro de uma legislação típica de direito interno. Ou seja, a regulamentação do direito internacional privado é estruturalmente direito interno. E é porque internacional, porque ela se reveste de uma relação externa, concomitantemente. Mas quem define as regras aplicáveis é o sistema jurídico nacional, a lei brasileira. E como tratamos de direito brasileiro ou direito nacional, nós vamos ter que estabelecer que estas regras estão sendo consideradas a partir do chamado elemento de conexão, que é o termo que vai indicar a lei aplicável. E também a ela haverá uma inter-relação com o chamado objeto de conexão, que é a matéria jurídica constante daquele relacionamento jurídico litigioso eventual. Ora, vejam bem, esta lei brasileira que trata da questão vinculada à essência de uma relação interespacial, estas regras, elas são consubstanciadas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E este é o documento essencial na análise das leis aplicáveis no Brasil. E elas vão estabelecer este regramento dentre os artigos 7º até o artigo 11º. Portanto, pessoal, vejam, são apenas 5 artigos. Evidentemente que nós temos que analisar o contexto desses artigos para podermos ter efetiva segurança na relativização de um ato jurídico e de uma lei determinada como nacional ou como estrangeira que vai ser aplicada. Assim sendo, nós vamos fazer hoje, então, uma revisão do conteúdo destes dispositivos da lei de introdução. Vejam, então, que estes dispositivos, repito, estes 5 dispositivos, eles vão trazer 2 elementos nucleares, que são aqueles que devam ser analisados pelo operador do direito na hora de definir a lei aplicável. Assim sendo, já começamos com o artigo 7º. E eu gostaria de referir a vocês, de antemão, que o artigo 7º vai tratar do chamado Estatuto da Pessoa Física. Mais apropriadamente, os chamados direitos personalíssimos do homem, do ser humano. E, portanto, as relações eventualmente litigiosas inseridas neste artigo 7º são exatamente aquelas que condizem à realização e possibilidade de aplicação de normas jurídicas vinculadas à minha própria estrutura como homem, como ser humano. Assim sendo, o artigo 7º, e aí vamos começar, inicia com a seguinte redação: a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Ora, pessoal, é evidente que a partir desta aula, e para que vocês se instruam em cima deste assunto,
a necessidade de que vocês tenham estes determinados artigos de lei em suas mãos. E, para tanto, eu fiz uma remissão nesta aula de hoje, lá no Moodle, em que eu estou tentando fazer uma espécie de comentários a cada um destes dispositivos. Portanto, aquela matéria que está constante de um slide, ali colacionado, ela, na verdade, tem que ser bem conhecida de vocês. E bem conhecida será à medida em que vocês, adiante, vierem a exercer um treinamento sobre essas questões para que possam dinamizar a questão vinculada à lei aplicável. Então, vejam este dispositivo. O que diz? A lei do país em que é domiciliada a pessoa. Para-se aqui. A lei do país em que o sujeito, pessoa física, por exemplo, né, no caso concreto, certo? Está domiciliado. E aqui domicílio considerado o local em que ele tem o ânimos de permanência. Vocês todos sabem que residência tem diferença em relação a domicílio. A residência é um atributo do ser humano também, evidentemente, mas este termo de natureza mais objetivo estabelece exatamente o local em que você reside, que evidentemente pode ser modificado estruturalmente a qualquer momento. Mas vejam, a residência não traz em seu conteúdo a ideia de que ele seja indispensável à manutenção de uma vida de relações pelo próprio homem. Porque nós nascemos em Porto Alegre, por exemplo, temos a nossa residência em um dos bairros de Porto Alegre, muitas vezes alguns com essa residência desde que nascem até morrer, certo? E não obstante, durante a própria vida, este sujeito brasileiro, nascido em Porto Alegre, aqui residente, muda o seu domicílio. Muda o seu domicílio porque ele tem uma nova perspectiva a ser alcançada, que, por exemplo, seria exercer uma atividade no exterior, atividade profissional, óbvio. Ou mesmo exercer uma atividade docente no exterior, ou uma atividade acadêmica no exterior, um curso de pós-graduação, um curso de doutorado, e assim por diante. Vejam que o deslocamento do domicílio acompanha o homem onde ele quer estar, onde ele tem que estar. Já a residência, por ser um objeto evidentemente de natureza fixo, não tem este atributo de permanecer a vida inteira em mãos de um determinado sujeito. Então, o domicílio foi utilizado pelo nosso legislador no sentido de garantir, né, a boa e efetiva localização do sujeito na seara internacional. Hoje eu nasci em Porto Alegre, amanhã eu estarei fazendo um curso de 2º grau no Uruguai, depois da manhã eu estarei indo para desempenhar uma atividade profissional na Europa, mais tarde eu vou fazer um pós-graduação na Austrália, e estes elementos que vão determinando a alteração do seu domicílio são elementos que vão definir a lei aplicável. Ou seja, onde estiver este sujeito, ali a lei será aplicada e a partir daí a lei vai ser aplicada. Se eu estava na Austrália, a lei australiana, se eu estou domiciliado nos Estados Unidos, a lei americana, e assim por diante. Então, vejam, o domicílio que foi perfilhado pelos nossos legisladores está estabelecendo aqui aquele contexto adequado para a localização do sujeito nas relações internacionais. Vejam mais que o termo residência também não se presta e não se atua em relação às pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas,
as empresas, as sociedades, estas não têm residência, elas têm domicílio. Uma empresa está domiciliada e não está residindo. Então, por isso mesmo, empregou-se o termo domicílio também para designar que isto pode ser ato vinculado à atividade do homem e à atividade de uma empresa, por exemplo. Ok? E vamos de novo retomando o exercício. A lei do país em que é domiciliada a pessoa determina as regras, certo? Determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. O que eu estou dizendo aqui? Assim como eu concentrei aquele elemento de conexão na primeira parte da questão, dizendo que o elemento de conexão é o domicílio, ou seja, o termo que indica a lei aplicável, nesta segunda parte eu estou me referindo à matéria jurídica envolvendo o litígio, o conflito, ou as questões que são objeto de discussão. Assim, então, nós estamos vendo que na segunda parte do texto, nós vamos falar de quais temas são objetos da questão vinculada ao domicílio. E elas são, estruturalmente, aquelas que estão constantes do título 1 do nosso Código Civil, certo? Que vai tratar exatamente sobre estes temas. O começo e o fim da personalidade, ou seja, o nascimento e a morte, e todos os envolvimentos que possam determinar eventuais conflitos diante da ordem jurídica. Em segundo lugar, o nome, o patronímico do sujeito, que pode sofrer alterações, que pode sofrer questões envolvendo homonímia, entre outros termos. As questões envolvendo nome são também questões a serem resolvidas à luz do domicílio do sujeito, do cidadão, domiciliado em tal local. Adiante, ainda contextualmente, envolve-se como termo de definição deste tipo constante do artigo 7º, a capacidade. O sujeito é capaz, plenamente capaz, relativamente capaz ou absolutamente incapaz. E vejam que o termo capacidade, por si só, se desdobra na ideia de que se o sujeito tem condições ou não de praticar atos jurídicos por si só, que não demanda a presença de um curador ou de um tutor, e que não é menor ou que é emancipado, todas essas questões envolvem a situação da capacidade. E quantos são os conflitos envolvendo capacidade do ser humano, certo? Por outro lado, ainda, e concluindo, a matéria jurídica posta neste dispositivo do artigo 7º, falaríamos dos direitos de família. Ora, todos os direitos de família são íntimos ao ser humano, não é isso? O casamento, a filiação, a adoção, né? A guarda, os alimentos, o divórcio, a dissolução de união estável, todos estes elementos que envolvem o direito de família e que também são caracteristicamente atos de desenvolvimento da personalidade do homem como sujeito de direito, eles também compõem a estrutura deste artigo 7º. Então, nós poderíamos estabelecer aqui um regramento bem claro. O artigo 7º estabelece como regra básica para a aplicação da lei o domicílio, certo? E como elementos determinantes da aplicação desta regra domiciliar, o início e o fim da personalidade,
o nome, a capacidade e os direitos de família. Ok? Então, nós estamos aqui estabelecendo exatamente este parâmetro. De um lado, um elemento de conexão, dito aqui como domicílio. E, de outro lado, um objeto de conexão, que é a matéria jurídica em conflito. A matéria jurídica, obviamente, de direito privado, que envolve a questão submetida ao juiz. Então, aqui nós temos uma regra estabelecida a teor do caput deste artigo 7º. Ou seja, este artigo 7º trata especificamente do chamado Estatuto da Pessoa Física e os direitos de família. Todo e qualquer conflito envolvendo o pai, por exemplo, que reside no Brasil ou é domiciliado no Brasil, e a mãe, que é domiciliada na França, por decorrência de uma ruptura da união conjugal dos dois, qualquer conflito, qualquer litígio envolvendo este casal ou ex-casal, ex-casados, poderá refletir, então, o envolvimento de uma questão de natureza jurídica que tem uma interconexão internacional entre o ordenamento jurídico brasileiro e o ordenamento jurídico francês, né? E que, por isso, tem que ser analisado à luz deste direito internacional privado, que vai indicar aplica-se a lei brasileira ou aplica-se a lei francesa. Atitude a ser desenvolvida pelo juiz. Ou seja, quando você estabelecer uma ação, por exemplo, de pensão alimentícia, certo? Dirigida a seu ex-companheiro ou ex-marido, ou seja o que for, você está estabelecendo uma regra internacional conectada à possibilidade e da necessidade de indicar uma lei que seja aplicada. Porque, em princípio, como ambos estão domiciliados em países diferentes, ambas as regras, em princípio, estão querendo ser aplicadas no caso concreto. E, assim sendo, nós temos que, à luz do nosso direito, e é isso que estudamos, analisar qual é a regra que dispõe sobre o assunto do nosso sistema legislativo nacional. E essa regra, como vocês viram, é a regra do domicílio. Este é o prenúncio de uma primeira disposição que trata especificamente deste assunto. Assunto que vai determinar que todos estes conflitos que complementam a ideia do litígio são vinculados à indicação da lei do domicílio da parte. Certo? Não obstante este artigo 7º seja o caput do dispositivo e que conduz à chamada regra geral, esta regra também sofre temperamentos. Esta regra também, ela altera-se, modifica-se, será manuseada de certas modalidades pelo legislador, a fim de que se adapte a outras questões práticas dentro dos mesmos temas. Assim, por exemplo, os parágrafos que são elencados a partir do caput do artigo têm este objetivo, exatamente alterar por alguma fórmula, certo? O princípio básico do domicílio. Então, vejam aqui que no artigo 7º nós temos 8 parágrafos estabelecendo regras diferenciadas em relação ao domicílio ou, ainda dentro deste contexto, certas alterações em relação à aplicação da regra domiciliar. O primeiro dispositivo é o parágrafo 1º do artigo 7º, diz o seguinte, veja, realizando-se o casamento no Brasil, ou seja, estou falando de direito de família, não é isso?
E estou falando mais do que isso, que este casamento foi realizado no Brasil. Ponto número 1. E continua. Será aplicada a lei brasileira. Aqui expressamente está dito. Agora, não entendam que só porque foi realizado no Brasil, a lei brasileira será aplicada em relação a conflitos envolvendo o casamento. Na verdade, só se aplicará esta lei brasileira, e aqui a necessidade de uma boa interpretação, prosseguindo-se na leitura do mesmo dispositivo que vai dizer: realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira, ok? Quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Vejam que eu especifiquei dentro do direito de família, do Instituto do Casamento, regras especificamente destinadas a vincularem um casamento no Brasil, certo? Um casamento elaborado no Brasil, em decorrência de conflitos envolvendo apenas e exclusivamente os impedimentos dirimentes que envolvem eventual nulidade e anulabilidade do casamento. E mais, as formalidades da celebração, ou seja, a fórmula pela qual o casamento há que ser realizado. Casamento, ato solene, no qual será presidido por um juiz de paz, na presença de testemunhas dos nubentes, devidamente publicados, proclamas prévios, etc. e tal. Ora, como é a lei brasileira que estabelece a fórmula de funcionar o casamento no Brasil e também estabelece os motivos impedentes do casamento, ou que não permitem o casamento, evidentemente que, neste caso, somente a lei brasileira poderá ser aplicada. E vejo que eu estou dizendo isso porque é independentemente do domicílio das partes. Nesta hipótese, havendo conflito sobre esses dois tópicos, o casamento no Brasil, aplicar-se-á, então, sempre a lei brasileira. Eu faria uma referência com vocês em relação à ideia de que, eventualmente, estes impedimentos e essas formalidades tenham ocorrido num outro país onde eles casaram. Ah, mas eles são brasileiros e casaram na Suíça. Nestes casos, quando se fala em impedimentos dirimentes e formalidades, vai prevalecer a lei suíça, com todo respeito, porque é a lei do local em que casaram. E só ela poderá solucionar os conflitos envolvendo a sua dissolução. Assim sendo, vejam bem que as regras condicionantes da estrutura do casamento no Brasil é só e exclusivamente nesses casos, certo? Por outro lado, o parágrafo 2º também traz uma inovação. Agora, ainda aproveitando o Instituto do Casamento, este parágrafo 2º vai dizer o seguinte: o casamento de estrangeiros, certo? O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas e consulares do país de ambos os nubentes. Vejam que eu estou novamente tangenciando e alterando a lei domiciliar, que é o caput do dispositivo. E eu estou permitindo, por este artigo, por este parágrafo, aliás, que estrangeiros venham casar pelo próprio sistema nacional do qual são originários. Vejam que, na hipótese, os noivos têm que ser da mesma nacionalidade. Porque aqui diz, podem se casar perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Não pode ser um de uma nacionalidade e outro de outra. Agora, 2 franceses que estão no Brasil, eles têm, então, a faculdade de poder casar no consulado francês da cidade
em que se encontram para poder formalizar um casamento pela lei francesa e não pela lei brasileira. Isto é lícito, porque o cônsul, o embaixador, tem poderes de juiz de paz. O cônsul e o embaixador têm poderes de tabelião, de notário. Ele pode, evidentemente, exercer atividades de, por exemplo, certificar o nascimento de seus nacionais, certificar o óbito de seus nacionais e proceder ao casamento e até mesmo ao divórcio de seus nacionais. Assim sendo, esta possibilidade emerge quando houver interesse de ambos os nubentes em exercerem este tipo de alteração em seu sistema de domicílio, que é o Brasil, porque eles não quiseram casar na lei brasileira, embora nada impedisse se quisesse. E desde que eles assumissem essa regulamentação. E assim, se casaram no Brasil, ocorreram impedimentos dirimentes, ocorreram erros nas formalidades, eles terão que aplicar a lei brasileira. Ao contrário, se isso ocorrer em relação ao casamento feito no consulado, vai prevalecer a regra da lei do país do qual são originários. Deu para entender, pessoal? Se tiverem dúvida, por favor, me questionem. Muito bem. Terceiro parágrafo, e importante parágrafo também, que vai esclarecer a questão do casamento quando os noivos não estão no mesmo domicílio. Vejam bem, o parágrafo terceiro diz, tendo os nubentes domicílio diverso. Em primeiro lugar, vamos esclarecer o que é. Se são nubentes, como é que vão ter domicílio diverso? Em inúmeras situações. Por exemplo, os nubentes podem estabelecer que, depois da ruptura da vida em comum, o marido permaneceu no Brasil e a mulher foi para a Austrália. Os nubentes podem disciplinar que, em virtude da atividade do marido, este tem novo domicílio situado na Inglaterra, enquanto ela mantém o domicílio no Brasil. E assim por diante, as questões são inúmeras destas possibilidades. Então, vejam, quando eles não têm o mesmo domicílio, cada um tem o seu domicílio, ainda que seja de natureza temporário, este domicílio vai regulamentar, certo? Os casos de exclusiva invalidade do casamento. É o que continua estabelecendo o mesmo dispositivo. Olha o que diz, tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio, conflitos envolvendo a validade matrimonial, certo? A lei do primeiro domicílio conjugal. Vejam a ficção legislativa trazida por nossos legisladores. Se tem domicílios diversos, vai prevalecer para a indicação da lei aplicável a lei do primeiro domicílio conjugal. Vamos imaginar, os nubentes casaram no Brasil, mas automaticamente passaram a domiciliarem-se na Alemanha. Ou seja, o primeiro domicílio do casal foi na Alemanha. Depois disso, eles foram para outro país, onde rompeu-se o vínculo do casamento, determinando a alteração do sistema domiciliar de cada um deles. Havendo uma alteração domiciliar, eu não poderia operar a solução de um problema de invalidade utilizando-me dos dois ordenamentos jurídicos ou das leis locais. Então, eu vou ter que operar através de uma lei que foi definida pelo legislador como aplicável, que, no caso, é a lei do primeiro domicílio conjugal, ou seja, a lei alemã. Entenderam? Está claro isto? É importante que esteja claro.
Por outro lado, o parágrafo 4º vai tratar de um outro elemento de conexão também vinculado ao casamento. A questão do regime de bens. Em quase todos os parágrafos, vocês vejam, nós estamos sempre falando ou tratando acerca de casamento. Portanto, aqueles outros objetos, como a capacidade, como a questão do nome, como questão de outros direitos de família, evidentemente não estão, ao menos em parte, constantes da relação destes parágrafos. O regime de bens, certo? Há que ser entendido como um regime que no Brasil tem que ser estabelecido de acordo com o regime legal vigente no nosso país. Ora, este é o regime legal, aqueles em que se casa e que em que não se denuncia ou que não se permite a arguição de uma alteração neste regime, que é o nacional de comunhão parcial de bens, né? Para que, por exemplo, eles tivessem a opção pelo regime de separação total ou pelo regime de união universal, comunhão universal. Assim sendo, vocês sabem que estas possibilidades, então, não estão configuradas como este ou aquele caso. Aqui no caso, o regime de bens, seja ele legal ou seja convencional, ou estruturado a partir de um pacto antinupcial, certo? Ele obedecerá à lei do país em que os nubentes estiverem domiciliados. Supostamente domiciliados no mesmo país. Então, a lei deste país é que vai prevalecer. E aqui nenhum problema, né, pessoal? Não obstante, este mesmo dispositivo continua dizendo, e se eles estiverem em domicílio diverso, volta-se à mesma circunstância anterior, o primeiro domicílio conjugal. Ok? O primeiro domicílio conjugal. Esta é a lei aplicável, se eles não tiverem o mesmo domicílio. Certo? Então, vejam, dentro do contexto destes parágrafos, nós encontramos algumas alterações na regra domiciliar importantes. E, assim sendo, nós temos que analisar elas dentro de um contexto alternativo dentro do caput do dispositivo, o que eu estou repetindo para que vocês tentem guardar. Então, vejam adiante. Agora, pulando a questão do regime de bens. Vejam, o parágrafo 5º diz o seguinte, o estrangeiro casado, imaginem essa figura, um estrangeiro que é casado e que pretende se naturalizar brasileiro. Provavelmente, esse estrangeiro casado está no Brasil com a sua mulher, certo? Mas ele está pleiteando a sua naturalização como brasileiro. Ele quer optar pelo regime da nacionalidade derivada brasileira, ele quer tornar-se brasileiro por efeito derivado. Não há nenhum problema, desde que cumpra os pressupostos da lei, certo? De qualquer forma, imaginem-se, então, que ele, como casado no exterior, certo? Ele tem optado pelo regime de comunhão universal quando casou, ou pelo regime da separação total. Mas vejam, quando ele se naturaliza brasileiro, ele tem a faculdade de operar uma alteração nesse sistema. Vejam, então, que conduz este dispositivo. Aquele estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, com a anuência do seu cônjuge, óbvio, ele não pode pretender nada sem que o cônjuge, a sua mulher, o seu marido, seja quem for, concorde. Requerer ao juiz, claro que o juiz brasileiro, no ato de entrega do decreto de naturalização, quando ele receber a naturalização brasileira por decreto, certo? Solicite a esse juiz que ele averbe, que ele apostile, que ele anexa ao seu regime de casamento prévio uma alteração para o regime de comunhão parcial de bens.
que é o regime legal vigente no Brasil. Pode fazer isso, desde que o cônjuge concorde e desde que sejam respeitados os direitos de terceiros, eventualmente, por exemplo, credores, que poderiam ser prejudicados em função da alteração do regime de bens, né? E mais do que isso, procedido ou dada a este ato ao competente registro. Ou seja, você tem que pleitear o juiz, você foi naturalizado brasileiro, você é casado, eu quero alterar o meu regime de casamento para comunhão parcial, certo? Eu vou requerer ao juiz isso. Para isso, eu vou juntar aos autos o meu decreto de naturalização, provando que eu agora sou brasileiro, a anuência do meu cônjuge para o ato, a inexistência de qualquer motivo impediente oriundo de terceiros que possam ser prejudicados, e mais a promessa de registro do ato assim que ele estiver corroborado perante o registro civil deste país, qualquer atos de registro civil. Mais uma inovação, mais uma certeza de modificação estrutural desses dispositivos, certo? Muito bem. Parágrafo 6º. Aqui vamos falar do divórcio. E vamos falar do divórcio realizado no estrangeiro. Marido e mulher se divorciaram nos Estados Unidos, por exemplo. Este divórcio, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, veja que é um benefício dirigido a brasileiros, este parágrafo. E não precisam ser os dois, basta um ser brasileiro, certo? Só será reconhecido no Brasil, na verdade, nós usamos o termo que nós já analisamos, ser homologado no Brasil, certo? Depois de 1 ano da data da sentença de divórcio. Em primeiro lugar, há necessidade de aguardar-se 1 ano para se divorciar depois da separação? Pela nova lei brasileira em vigência, não há mais prazo para o divórcio. Sucessivamente, desde que foi editada a lei do divórcio em 1977, o legislador previa a delonga de 3 anos entre a separação judicial e o divórcio. Posteriormente, a lei foi atualizada para 1 ano, motivo pelo qual aqui consta 1 ano para poder reconhecer o ato no Brasil. E hoje, atualmente, não há mais período de, digamos, de determinação de espera, aguardar-se, ou de carência, como quiserem, para que haja o divórcio. Então, esse dispositivo tem que ser analisado sob o crivo de que este 1 ano exigido aqui não mais opera qualquer efeito. E por que vocês me perguntariam? Por que o legislador já não revogou essa disposição e esclareceu em termos contextuais? Porque esta lei é de 1942. Então, vocês vejam que prevalece algumas disposições antiquíssimas em relação ao sistema. E aqui ainda ela é atualizada porque só em 77 o divórcio tornou-se válido no Brasil e que, na verdade, esse dispositivo foi incorporado na lei de introdução a partir do ano de 2009 apenas. Então, o que nós temos aqui, que teria que se aguardar, não há necessidade de que se aguarde. Isso vocês devem guardar, porque, evidentemente, no momento de uma pergunta de concurso, da prova da OAB, ou seja o que for, você não poderá recair neste erro, porque ele ainda permanece expresso dentro da lei. Então, por isso que o conteúdo legislativo vem sendo especificado e esclarecido em seus termos
precisos e a data das suas alterações. Vejam mais, diz ainda que, salvo se aquele 1 ano for antecedido por separação judicial por igual prazo. Em primeiro lugar, pessoal, nem existe mais separação judicial, né? Ela não opera mais nenhum efeito porque o divórcio é direto. Então, não há necessidade também de aplicar-se esse dispositivo. E isso quer dizer que, nestes casos, a homologação que é imediata, se houver a propositura do pedido homologatório daquela sentença estrangeira no Brasil, certo? Esta homologação produzirá efeitos imediatos. É claro que obedecidas as condições que estão previstas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país, que nós também já analisamos. E termina, o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal encarregado de homologar decisões estrangeiras, na forma do regimento interno, seu regimento interno, reexaminará, a requerimento de qualquer interessado, as decisões que já foram proferidas em pedidos idênticos, outros pedidos de homologação de sentenças de brasileiros, a fim de que estes sejam incorporados como benefícios a este divórcio realizado no estrangeiro. Então, vejam que estas disposições que foram colacionadas em 2009 já também mereceriam nova alteração, mormente no que tange ao prazo que foi consolidado. O parágrafo 7º, quase chegando ao final, vai estabelecer a seguinte ideia. E eu vou fazer um questionamento acerca de um exemplo. Qual é o domicílio do filho de João da Silva e de sua esposa Maria da Silva? Qual é o domicílio deste filho que reside com os pais? Obviamente que o domicílio do filho não emancipado é o mesmo domicílio do chefe de família. E eu coloco aqui para vocês chefe de família, porque esse chefe de família pode ser o pai ou pode ser a mãe, né? Isto não tem mais diferença estratégica quando tinha a época em que se estabelecia que, eventualmente, sempre seria o chefe de família o pai, a figura paterna. Na verdade, hoje, se nós formos levantar estatisticamente, temos muito mais mulheres exercendo o cargo de chefes de família do que homens, né? Então, nós temos aqui que considerar que a residência de menores e do próprio cônjuge que residem ou que estão domiciliados com o chefe de família é o mesmo para todos eles. Então, no momento da focalização e da designação do cônjuge e dos filhos não emancipados, nós vamos buscar a figura do chefe de família, que é o representante a designar o seu domicílio como extensivo aos demais, certo? É o que diz o artigo 7º. Esta regra, aliás, só não se aplica quando o chefe de família abandonar a família, certo? Então, o artigo 7º diz exatamente isso. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe de família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados. Acho que deu para entender bem a focalização do domicílio do cônjuge, daquele chefe de família e de seus filhos não emancipados, portanto, dependentes. E termina o dispositivo estabelecendo uma regrinha importante também. E diz assim, ó, a regra estabelece que o domicílio do tutor e do curador de incapazes é que vai designar a lei aplicável, e não do tutelado ou do curatelado. É óbvio que a lei aplicável é a do tutor,
né? A lei aplicável é do curador, ou seja, ele que representa os incapazes na ordem jurídica, é ele que vai estabelecer a regra da aplicação da lei. Mesmo porque tanto os menores quanto os incapazes, por qualquer deficiência determinante da sua curatela, eles vão, na verdade, por sua incapacidade, não poder usufruir de um domicílio próprio, certo? Então, a regrinha é importante porque ela já caiu na prova da OAB um ano, e essa regrinha, na verdade, caiu só sobre o título tutoria e curadoria, certo? Então, não esqueçam, é uma pequena extensão desse dispositivo que tem que ser levado em consideração. O último parágrafo do artigo 7º ainda é o que trata da pessoa que não tem domicílio. Pasmem que alguém não tenha domicílio. Isto ocorre, evidentemente, de uma maneira bastante reduzida, mas ocorre na figura de desportistas, de artistas, de pessoas que não têm, na verdade, um local de domicílio permanente e que está sempre, eventualmente, transformando sua vida numa grande viagem, interminável viagem. Então, vejam, no caso da inexistência de domicílio, a regra estabelece a substituição do domicílio pela residência. Onde é que ele está residente atualmente? E se não houver residência? Aí a lei vai um pouco mais adiante e diz: em qualquer lugar em que a pessoa for localizada. Então, nesta ordem, domicílio, residência, qualquer lugar de localização. E aqui nós fechamos o cerco em relação ao artigo 7º, que trata do Estatuto da Pessoa Física. E vejam, dentre as regras primordiais deste sistema, nós não podemos esquecer as regras de direito de família e suas alterações estabelecidas nos parágrafos constantes deste artigo 7º. Mas vamos continuando o nosso estudo e analisando com maior prioridade os outros termos aqui colocados. Vamos ao artigo 8º agora. Olha o que diz o artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aos bens, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Qual é o elemento de conexão estabelecendo a lei aplicável? Vejam que não tem nada a ver com domicílio. Aqui falamos de situação do bem, aonde ele se encontra. Sejam móveis, sejam imóveis. Imóveis com mais prioridade. Os bens móveis, como são passíveis de substituição e localização, evidentemente não recairão diretamente neste dispositivo se não estiverem, por exemplo, no território brasileiro. Agora, todos os bens imóveis que aqui permanecem, são relacionados e vinculados à regra da lei da sua situação. E já antecipo mais, pessoal, a regra desta situação, ela vai delimitar, né, uma regra que é universal. Todos os países utilizam-se da mesma expressão. Situação dos bens indica a lei aplicável. Princípio da territorialidade. Ok? Muito bem. Então, vejam, qual é o qual é o objeto de conexão? Os bens. E aí estamos falando de direito das coisas, já outro capítulo do Código Civil. Bens móveis, bens imóveis, posse, propriedade, todas as ações mobiliárias e imobiliárias. Falaremos, por exemplo, do despejo, da demarcação de áreas, do uso capião,
de ações que envolvam, como elemento nuclear, bens. Então, vejam, todas essas ações vinculadas a bens têm sempre um endereço correto a ser resolvida, que é o local em que se encontra o bem. Mas, no parágrafo 1º, já há uma alteração formal em relação aos bens chamados móveis. E diz o seguinte: aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário do bem, né? Não diz do bem aqui, eu estou botando para facilitar o entendimento, quanto aos bens móveis que ele trouxer para determinados locais, ou que se ele destinar para outros locais, transferi-los para outros locais. Ou seja, a retirada do bem móvel de um local onde vigora um determinado ordenamento jurídico para um outro local onde vigora um outro ordenamento jurídico vai fazer com que o elemento a ser aplicável não seja mais a situação do bem. Ao contrário, vai prevalecer a regra do domicílio do proprietário do bem, porque este é localizado ou localizável no espaço e no seu próprio domicílio, ok? Vocês podem começar a, mais ou menos, refletir acerca de exemplos que poderiam ocorrer em relação a este caso concreto. O segundo parágrafo vai tratar de um instituto do direito vinculado ao direito das coisas, que são os direitos reais sobre bens móveis e os direitos reais sobre bens imóveis. Nós sabemos que, sobremaneira, é direito real sobre imóvel a hipoteca, concorda? Não obstante, qual é o direito real sobre bens móveis? E é este que trata o parágrafo 2º, o chamado penhor. O penhor regula-se pela lei do domicílio da pessoa que tiver a coisa apenhada. Ora, o penhor é a circunstância jurídica de que alguém, proprietário do bem, o transfere à custódia de alguém que vai, por exemplo, fazer-lhe um empréstimo financeiro, mantendo esta custódia até que aquele que era o proprietário, certo? Até que ele resgate o bem através do pagamento do preço do empréstimo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a figura do penhor como uma regra que possa sofrer eventuais conflitos e que, nestes casos, havendo envolvimento interespacial privado, será considerada lei aplicável o domicílio do titular da coisa apenhada, daquele que recebeu o bem em custódia e o mantém em custódia, certo? Até porque depois será restituído, mas durante este período é o domicílio daquele que detém a coisa apenhada, ok? Então, essas regrinhas do artigo 8º são só 2 parágrafos alternativos, né? O parágrafo básico é a lei do local em que se situarem os bens. O artigo 9º vai falar do sistema de um outro elemento de conexão vinculado ao Código Civil, que é a teoria das obrigações. Obrigações de dar, de fazer, de não fazer, até a teoria dos contratos internacionais, dentre as obrigações, entre outras. Vejam bem, pessoal. O artigo 9º vai dizer e esclarecer o que segue. Para qualificar e reger as obrigações ou conflitos envolvendo obrigações, que obrigações aqui é o objeto jurídico, aplicar-se-á a lei do país em que se constituir a obrigação. Ora, invariavelmente,
Um contrato, por exemplo, se estabelece através de um ato mais ou menos solene, que é a assinatura do pacto. Esta assinatura é que faz ou origina a constituição da obrigação. Eu, por exemplo, posso ser convidado a desempenhar uma atividade no exterior, aonde eu vou me dirigir e lá firmar este contrato, fixando, então, uma realidade, de acordo com a lei brasileira, que lá, se houver um conflito, será o local adotado para aplicar a lei daquele país nessa relação. Então, vejam, sempre o local da constituição da obrigação é que vai prevalecer. E aqui nós temos uma séria questão a ser enfrentada por vocês e por mim. É a falta do que chamamos princípio da autonomia da vontade. Vejam bem, pessoal, a autonomia da vontade é íncito à teoria das obrigações. E prevalece na teoria das obrigações a ideia de que exista a chamada comutatividade entre as partes contratante e contratada. Ou seja, eles resolvem cláusulas e condições de acordo com sua vontade. Não obstante, isto não é uma grande realidade. Todos sabemos que, por exemplo, nos contratos de adesão, isto já não ocorre. Então, vejam, quando se estabelece a regra que o local da Constituição é que vai prevalecer, né, ela vai prevalecer dentro de um caminho em que esta obrigação há que ser constituída na fórmula da lei do país onde ela foi originada. O que, a rigor, não teria nada a ver, seria quase que uma vantagem a ser ofertada, nessa hipótese, a uma das partes, em detrimento da outra. De qualquer forma, o parágrafo 1º, diga-se de passagem, altera bem o caput do artigo 9º, quando diz: destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, e dependendo de forma essencial, será esta observada, ou seja, a lei brasileira. Vejam que eu falei em constituição da obrigação. Vamos imaginar, eu fui na Alemanha, assinei o contrato, né? Eu estabeleci uma regra de obrigação, um compromisso que foi firmado e constituído, mas eu fiz um contrato para operar a sua execução no Brasil. Eu fui contratado para construir uma estrada de ferro entre o Paraná e Santa Catarina. Ora, a execução da obrigação vai puxar a lei aplicável para a lei brasileira. Local em que se opera a obrigação via executória. E, evidentemente, o local onde se encontra todo o substrato de provas necessários para comprovar eventuais conflitos entre as partes. Então, vejam que a exceção do parágrafo 1º desconstitui, em grande parte, o caput do artigo, né? A não ser que a obra seja, que o contrato seja constituído num país estrangeiro para estabelecer uma regra de aplicação e execução também no estrangeiro. De qualquer sorte, a regra está estabelecendo que, sendo o Brasil, e a forma essencial estabelecida em direitos e deveres neste contrato, prevalecerá a lei brasileira. Mas, aqui abre-se um parênteses, poderá ser observada a lei estrangeira deste outro país no que tange aos requisitos extrínsecos do ato. E eu vou estabelecer a vocês que o requisito intrínseco são os direitos e os deveres constantes no contrato. E que os requisitos extrínsecos são aqueles decorrentes da forma. Como se elabora o contrato, quais são os pressupostos de um contrato, quais as exigências formais para um contrato, que, evidentemente, são regulados pela lei de um país onde foi editado, né, estes requisitos formais. Então, vejam, esses requisitos formais podem atrair
Não a lei brasileira, mas a lei estrangeira, porque se for problema formal, assim será procedido. Não obstante, se for requisito essencial, o próprio núcleo do contrato, o cumprimento, o incumprimento, o atraso de pagamentos e outras circunstâncias contratuais, elas vão operar suas relações através da solução acertada pela lei brasileira. Vamos adiante. Eu estava falando do artigo 9º. O parágrafo 2º do artigo 9º, pessoal, vai tratar acerca de contrato propriamente dito. E veja que diz o parágrafo 2º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no local em que residir o proponente. Ora, de fato, o proponente é aquele que faz a oferta da proposta, não é isso? Eu tenho para lhe fornecer a prestação de um serviço de representação comercial na venda de tapetes persas. Pronto. Ora, essa representação comercial dos meus tapetes persas vai ser procedida, certo? No local em que eu, que estou lhe oferecendo, residir. E essa seria a lei aplicável, segundo consta. Na verdade, este dispositivo do parágrafo 2º vai ter que ser analisado sob outro prisma. Isso eu gostaria até depois, se vocês não esquecerem, que vocês anotassem no seu parágrafo 2º do artigo 9º, e que diz o seguinte: a obrigação resultante de contrato é constituída no lugar em que residir o proponente. Então, o proponente tem que ser pessoa física, porque pessoa jurídica não reside, ela é domiciliada. E aqui um erro formal já. Foi mal a pessoa que redigiu essa legislação, porque deveria ter se referido a domicílio e não residência. De qualquer sorte, ela quer definir que o contrato, em geral, não é o mesmo contrato que está estabelecido no caput. Não é o mesmo contrato que está definido como regra de atuação do artigo 9º. Porque aquele artigo 9º refere-se a contratos entre presentes. Por isso, é o local da Constituição. E este parágrafo 2º é um contrato entre ausentes, pessoas que não se encontraram. Isto é a lição dos mais renomados doutrinadores dessa disciplina. E eles estão dizendo que este parágrafo 2º aplica-se aos contratos entre ausentes e não entre presentes. Por isso, a residência do proponente seria o local em que presidirá aquela relação. De qualquer sorte, eu vou deixar este chamado tema para vocês, à medida em que este tema vai ser vinculado à ideia de se estabelecer, né, a possibilidade de se esclarecer melhor o conteúdo deste dispositivo. Por enquanto, fiquem com a ideia que o parágrafo 2º trata de contratos entre ausentes. Exemplo, os contratos via internet, certo? Em que o fornecedor do produto está fora do Brasil, que é o proponente, e o proposto, né? O oblato é aquele que concorda e formaliza o ato de uma maneira, muitas vezes descomprometida, tendo que futuramente discutir a essência deste contrato lá na forma da legislação estrangeira. Repito, se puderem fazer uma pequena reflexão em cima deste texto, eu peço que vocês o façam, seria importante. Artigo 10º, já estamos quase terminando. O artigo 10º vai tratar de um outro elemento de conexão composto
interposto ou integrante do Código Civil, que são as sucessões, ou o direito das sucessões. E eu gostaria de iniciar esse esclarecimento dizendo que sucessão não se confunde com partilha de bens. Abrir-se a sucessão é abrir-se a possibilidade de concurso entre herdeiros e legatários. Quem é herdeiro, quem é legatário. Como se procede a elaboração de um testamento, quem pode, quem não pode ter capacidade de receber ao nível sucessório e assim por diante. O artigo 10 diz assim: a sucessão por morte ou por ausência. Morte é quando o sujeito realmente morreu. Não precisamos esclarecer. A ausência é a circunstância em que o sujeito desapareceu do convívio humano e não é mais localizado. Ou seja, a ausência exercida durante vários anos determinará a abertura da sucessão do ausente. Por quê? Porque as pessoas que permanecem aqui, que eram herdeiros, legatários ou sucessores deste desaparecido, evidentemente têm o direito de perceber o resultado daquela soma patrimonial deixada pelo mesmo. Então, a sucessão por decorrência da morte ou por decorrência da ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto. Desculpem a palavra, mas é o que está na lei. Podia ser falecido, cairia melhor, né, pessoal? Veja, obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto. Ou seja, antes de morrer, onde é que estava? Esta é a lei aplicável. E obedece à lei em que era domiciliado o desaparecido. Ou seja, as leis domiciliares do defunto e do desaparecido é a que vai prevalecer na solução do conflito dado. E diz mais ao final: qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Eles estão dizendo aqui que os bens deixados não interessam quais são, se são imóveis, se são móveis, se são semoventes ou coisas assemelhadas, todos estão integrados nesta mesma circunstância. Vejam, a partir do momento em que nós podemos, certo, estabelecer uma regra definindo que os bens devam ser devidamente recebidos por quem de direito, matéria sucessória, nós estamos, então, depois vinculados a uma outra questão, que é a questão da partilha dos bens, que vai obedecer à regra do local em que o bem estiver, certo? Que é o artigo anterior, que nós nos referimos, o artigo, na verdade, o artigo 9º, não é isso? Exatamente. Não, de artigo 8º. Foi artigo 8º. Muito bem. Parágrafo 1º, aqui 2 parágrafos também, o parágrafo 1º que diz: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país. Vamos imaginar que estrangeiros adquiriram um patrimônio no Brasil. Esta sucessão será regulada não mais pelo domicílio do defunto desaparecido, mas pela lei brasileira, em benefício do cônjuge deste desaparecido ou do defunto e dos filhos que forem brasileiros. Se o cônjuge é brasileiro ou os filhos brasileiros, a regra da sucessão dos bens vai ser presidida pela lei brasileira, certo? Ou aqueles que os representem, certo? Mas, continua adiante, sempre que não lhes for mais favorável a lei pessoal do de cujus. Ou seja, se a lei do domicílio do de cujus tem maiores vantagens para os herdeiros e sucessores, assim como para os legatários, e estes herdeiros, sucessores e legatários forem brasileiros, eles podem optar em, não aplicando a lei brasileira, que é mais prejudicial, aplicar a lei estrangeira, que mais lhes beneficia.
certo? Uma regra de dupla via, determinando o que chamamos em direito internacional privado de fracionamento, ou também chamado no idioma francês de dépeçage, certo? Muito bem. E o parágrafo 2º, que diz: a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade de suceder. Em matéria de capacidade de suceder, aqui outra alteração. Aplica-se a lei do domicílio, não mais o defunto do desaparecido, mas a lei do herdeiro ou do seu legatário. Uma regra a ser considerada e importante. Concluindo, pessoal, o artigo 11º. O artigo 11º vai falar sobre o Estatuto da Pessoa Jurídica. E ele estabelece a seguinte disposição: as organizações destinadas a fins de interesse coletivo. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Então, eu estaria pensando, dentro desta estrutura, que todas as relações entre pessoas jurídicas se estabelecem sempre aonde esta empresa se constituiu. Ora, se uma empresa for multinacional, for estrangeira, por certo, esta situação vai demandar a ideia de que teria que ser promovida através da lei estrangeira, porque é lá que está a sede primordial da sociedade. Ocorre que o parágrafo 1º vai corrigir este erro, dizendo: não poderão, entretanto, ter no Brasil essas empresas, filiais, agências ou estabelecimentos quaisquer que sejam, antes de serem os seus atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas, então, à lei brasileira. Como todas as empresas multinacionais, por definição da legislação brasileira propriamente dita, em direito societário, nós temos que saber que todas as filiais, agências, sucursais ou outros estabelecimentos no Brasil estão vinculados a uma autorização governamental, que é procedida via Junta Comercial dos Estados. Esta junta é que vai dar autorização para aquela filial operar no Brasil. E no momento em que ela operar no Brasil, ela recebe uma espécie de identificação pessoal como empresa brasileira. Ela deixa de ser uma empresa estrangeira, na hipótese. E sendo empresa brasileira, ela está subjugada à lei brasileira, certo? Então, somente as empresas tipicamente estrangeiras, certo, serão regulamentadas pela lei do local em que se constituírem. Por exemplo, todas as agências bancárias, sucursais bancárias de um banco estrangeiro, como o Banco Santander, por exemplo, que é espanhol, todas elas que estão operando no Brasil estão reguladas pela lei brasileira, estão autorizadas a exercerem atividades no Brasil e, finalmente, elas são submetidas em todas as circunstâncias e todos os conflitos pela lei brasileira. Muito bem. O parágrafo 2º desse dispositivo diz o seguinte: os governos estrangeiros, falando de governos, bem como as organizações de qualquer natureza, que este governo ou estes governos estrangeiros tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não podem adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Eu estou dizendo que o governo estrangeiro e todas as suas identidades particularizadas dentro do sistema governamental não podem adquirir bens imóveis no Brasil, nem que sejam passíveis de desapropriação,
porque isto poderia configurar a ideia de que ele se tornaria meio dono do território nacional, dependendo das circunstâncias. Então, é proibida a venda de imóveis a governos estrangeiros. E o parágrafo 3º e último da nossa análise de hoje estabelece que os governos estrangeiros, no entanto, podem adquirir a propriedade de prédios que sejam necessários para a sede das suas representações diplomáticas e das suas representações consulares, porque estas detêm a chamada imunidade à jurisdição local, e por isso elas podem operar no território brasileiro como uma espécie de exceção à regra, e a única exceção, porque ali dentro se considera território estrangeiro, certo? E isto é decorrência natural da Convenção de Viena acerca de relações diplomáticas, que já está consolidada internacionalmente por vários países. Muito bem, pessoal. Eu tenho que definir a vocês uma outra preocupação importante, só para concluir, e é muito importante, falem com seus colegas se puderem, que neste capítulo em que eu juntei um comentário sobre a lei de introdução no dia de hoje, certo? Ou seja, no último tópico do nosso Moodle, em relação à turma de vocês, vocês terão agregados ali várias questões envolvendo esta matéria que está aqui sendo administrada a vocês. Estas questões deverão ser resolvidas por vocês e devolvidas ao próprio sistema do Moodle, porque vou abrir ali para vocês depois uma página para a recepção destes trabalhos. Isto vale como atividade complementar que poderá determinar uma séria possibilidade de ampliação de nota na hipótese de falta para aprovação. De qualquer sorte, este tema, que estão ali 10 questões envolvidas de escolha simples, também servirá de ensaio para a elaboração da nossa próxima prova, cujo conteúdo será entregue a vocês no dia 21. De qualquer forma, não deixem de fazer este trabalho. Ele será muito importante. E na próxima aula, eu vejo que vários já saíram aqui, na próxima aula nós vamos corrigir estes trabalhos através, ainda que seja do vídeo, ok? Então, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho, professor, se me permite. Fala, Gabriel. Assim, eu tentei entrar em contato com o senhor nos últimos dias, nas últimas semanas, só que o senhor acabou não me respondendo ali no chat do Moodle. Mandei uma mensagem... Que estranho. Pois não. No dia 16 de agosto, eu mandei uma mensagem sobre um link que estava privado de uma aula gravada. Que entrou privado, eu sei. Deixa eu anotar aqui. Só um pouquinho, Gabriel, né? Qual é o tópico que tu verificasse que está privado? Tem tópico ali ou tem título? Tem mais de um, na verdade. Eu sei. Eu estou perguntando. Eu já vi isso ontem, eu só quero confirmar. Então, a aula do dia 11 de agosto, que eu acredito que seja de noções, né? 11 de agosto, antigo, então, privado. Está privado também. Consta como privado. Eu acho que é o caso de passar para não listado ali no YouTube, que daí qualquer pessoa que tem o link tem acesso, né? Porque se ela está privada... Não, eu já vou corrigir para todo mundo. Daí só o senhor tem acesso se estiver privado. Essa do dia 18 também, fontes, consta como privada, quando a gente abre 18 de 8? De agosto, Tá. Ok. Que mais, Gabriel? A do dia 25 de agosto, ela é de uma outra turma, da turma 469. Não, essa aí foi porque foi perdido o vídeo de vocês. Sem problema. Mas ela está pública. Ela está pública, né? O importante é que tem uma aula lá. Não. Eu botei para não deixar em aberto. Eu tive que botar que foi perdido o vídeo. Certo? E tem mais alguma? Tem. A do dia 1º de setembro, da cooperação judiciária, se eu não me engano, está privada também. Cooperação,
Tá? As demais tá certo, tá, professor? Tá. Então, só para confirmar aqui com você, Gabriel, dia 11, dia 18, dia 25, essa dia 25 é aquela que você foi substituída? A do dia 25 é de outra turma, mas tudo bem. Não, foi substituída porque eu foi perdido na hora da gravação. Tá. E a do dia 1º, né? E dia 1º. Tá. Teu nome é Gabriel? Gabriel Ferreira. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa por não ter respondido e realmente não vi, o Gabriel Ferreira. Me dá por favor, o teu e-mail, Gabriel. O e-mail eu também mandei para o senhor, dia 9 de setembro ali. Mandou para onde? Pode mandar pelo meu e-mail institucional, por favor? É o da PUC? É, o da PUC. Eu acho que foi esse aí que eu mandei. Hein? Mas eu mando de novo daí. Eu acho que foi esse. E-mail, engraçado que eu não tenho. Eu tenho aberto quase todos os dias o e-mail. De qualquer forma, tu manda para mim, Gabriel, o teu e-mail. Eu vou te dar o meu pessoal, então, e-mail, tá? É ricardo@cobalt, tá? .com.br. Estou abrindo aqui privado para ficar mais tranquilo e eu te responder certinho isso aqui. Ricardo@cobalt.com.br. Isso. Tá? Porque isso aí com certeza eu vou ver, sem problema. Tá? Tá certo. E aí, como eu não acompanhei essas aulas privadas, eu queria saber se já tem alguma data de avaliação, exatamente. A partir do dia 21, eu estou entregando as primeiras avaliações para serem entregues depois em 3 dias, conforme a determinação da universidade. Tá? Dia 21 próximo. Por isso que eu digo, façam esse trabalho que eu estou mandando para vocês, porque ali tem uma boa forma da gente poder exercitar essas questões que analisamos hoje. Certo? Na verdade, essas nem são as básicas para a nossa prova, sim as anteriores ainda, né? Mas dentro daquele mesmo sistema, daquele mesmo sentido. De qualquer maneira, se eu puder juntar até antes, eu estou até com vontade de juntar antes do dia 21, eu vou verificar da possibilidade, mas eu vou verificar isso. Pode deixar, Gabriel. Certo? Eu gostaria de assistir as aulas antes da prova, né? Senão, não, sem dúvida. Não vai prejudicar um pouco. Nós estamos hoje dia 16, hoje, né? 15. 6, 17, 18, 19, 20. Na próxima aula que seria, né, mais ou menos, a entrega das questões, mas você poderá ter elas todas, até lá vão estar tudo corrigido, se nós quisermos. Não, desculpa incomodar aí, que eu estou meio ocupado com questão de TCC, OAB e tal. Bem que tu faz, porque senão a gente fica meio perdido aqui e eu fico te devendo isso. Sem querer, evidentemente, mas é uma coisa a ser corrigida, sem dúvida. Acontece. Esse semestre passado eu me prejudiquei bastante com isso, porque uma professora de prática, eu não vou dizer qual, né? Sim, mas ela deixou de postar 2 meses de aula, daí comprometeu bastante o semestre. Impossível, né? Não, mas eu vou corrigir aqui, isso é só questão de transformar em público, porque isso aqui realmente a gente tem uma certa um excesso de turmas e às vezes isso se perde realmente. Tá? Acontece, imagino. Acontece, tá? Mas pode continuar me cobrando, me cobra até nesse meu e-mail. E também fica dirigido aos colegas que estão aqui presentes, Ana Vitória, a Carolina e a Sayonara, tá? Sem problema, então, professor. Valeu. Uma boa noite para você. Então tá, boa noite. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, Ana.